Você já ouviu falar em física quântica? Já ouviu falar em átomos? A nova ciência que vem cada vez mais mostrando que a ciência antiga, ou seja, a ciência de Newton, materialista aí, está cada vez mais sendo colocada em xeque. O que a física quântica tem a ver com o ser humano? Tem a ver com a consciência, com o nosso mundo, com a nossa vida? Se você quiser entender aí como isso funciona, continua assistindo o vídeo aí que a gente vai explicar o que é a física quântica, como que funciona o principal experimento nela e como ela está ligada totalmente com a sua vida, com a minha vida, com o nosso mundo e com toda a realidade que a gente vive nos dias de hoje e sempre viveu. Meu nome é Luiz Borges, eu sou criador da Geração Quantum, um programa aí que tem a missão de ajudar pessoas a resgatar sua verdadeira essência, expandir a sua consciência através do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e se libertar, ajudar as pessoas a se libertar dos medos, das crenças, dos bloqueios emocionais que todos temos e que cada vez mais impacta a nossa vida para conquistar os nossos objetivos ou ir atrás dos nossos sonhos e ter a felicidade e prosperidade aí que todo mundo gostaria, mas muitas vezes não consegue porque tem algo que trava. E esse algo está dentro da nossa mente. E a física quântica tem muito a ver com isso. Então vamos para a lousa aí para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é essa tal de física quântica, essa nova ciência aí que todo mundo vem falando desse mundo quântico, esse mundo invisível. Para a gente começar, quem é o criador, quem é o pai da física quântica e quem descobriu? No comecinho, na verdade no final para o começo do século, do final do século XIX para o começo do século XX, em 1900, 1890 e pouco aí, tinha o cientista chamado Max Planck, que ele, através de alguns experimentos aí, ele entendeu e foi atrás desse mundo atômico, ou seja, dos nossos átomos, o tijolinho que constrói a nossa vida, o nosso universo e tudo que existe aí. O mundo atômico é um mundo praticamente invisível, porque ele é muito microscópico e você tem que ter equipamentos e microscópios de alta tecnologia para você conseguir fazer esses experimentos. E nos dias de hoje, com a tecnologia que a gente tem, na última década, último século, na verdade, já tem tecnologias de microscópios que conseguem enxergar esse mundo atômico. E cada vez mais isso fica muito mais fácil aí com a tecnologia que vem evoluindo. E tem um experimento, que é o principal experimento dessa física quântica aí, que é o experimento da dupla fenda. Todo mundo que estudar física quântica ou mecânica quântica vai ter que passar por esse experimento, porque foi esse experimento que causou muita intriga nos cientistas, principalmente no Einstein aí, que ele não entendia e não se conformava com esse experimento e foi replicado por milhares e milhares e milhares de vezes e ainda por todos os cientistas. Então, se você procurar no Google, no YouTube, e as pessoas até ensinam caseiramente você fazer esse experimento aí, e tem N pessoas mostrando esse experimento e como ele funciona. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês como ele tem a ver, o que ele impacta e mostra aí no nosso mundo. Então, eles fizeram um experimento que eles pegaram uma partícula, ou seja, como se fosse uma bolinha de gude, um pedacinho da matéria aí, né? Então a gente tem esse mundo material aqui, esse mundo físico, que todo mundo vê, consegue pegar, consegue sentir. E se você pegar uma menor parte aí dessa matéria, um pedacinho dela, vamos chamar de partícula, eles fizeram um experimento onde, imagina que isso aqui, esse quadrado principal é uma parede, isso aqui é uma
é um bloqueio que está na frente da parede. E por aqui eles colocaram como se fosse um canhão, algo que conseguia disparar uma partícula, como se fosse uma bolinha de gude. E eles pegaram esse bloqueio e criaram uma fenda, como se fosse uma chapa. Eles criaram uma fenda nela e, logicamente, pelo conhecimento lógico que a maioria das pessoas tem, se você pegar uma partícula, como se fosse uma bolinha de gude, e jogar por essa fenda e atravessar, ela vai chegar lá na parede e se você disparar várias bolinhas aqui, ela vai pegar no mesmo sentido e vai começar a criar ela vai bater no outro lado lá e criar como se fosse uma fila, uma fileira, né? uma linha. Então, esse experimento que começaram fazendo aí. E aí depois eles pegaram um fóton. Um fóton é uma partícula, a menor partícula de luz aí, como se fosse uma lanterna, ela emite vários fótons. As luzes que a gente tem são fótons, né? Um conjunto de fótons. E eles colocaram esses fótons aí, essa iluminação, e essa lanterna clareou aqui e ficou um feixe de luz aqui aparecendo. E aí depois eles pegaram e abriram uma segunda fenda nesse bloqueio aí, nessa chapa. Logicamente, o que as pessoas entendem? Se eu pegar uma luz e jogar através dessas duas fendas aqui, uma iluminação, a teoria é que ela iria passar um feixe de luz para cá e outro feixe de luz para cá. Certo? Todo mundo concorda? Só o que acontece? Quando eles fizeram esse experimento, eles identificaram aí que ao invés de aparecer duas faixas lá na parede, lá no fundo, ele apareceu diversas faixas. E aí os cientistas começaram a entrar em parafuso. Falaram assim, meu, como que acontece isso? Então eles jogaram elétrons e ficou diversas faixas em duas fendas. E aí eles não conseguiam entender por que isso acontece jogando uma partícula. Então eles começaram a jogar bem devagarinho, uma a uma partícula, e ele começou a fazer esse mesmo desenho atrás na parede. E esse comportamento aqui é como se fosse uma onda. Ou seja, imagina que se você tiver uma água, um rio, uma piscina, jogar um objeto nela, o que vai acontecer quando você joga um objeto na água? Ela vai formar uma onda, diversas ondas, certo? Então, eles fizeram esse comportamento aqui, também com uma onda, então eles jogaram isso aqui numa água e jogaram um objeto aqui e ele fez uma onda. Então ele passou a onda através dos dois feixes e por trás dos feixes ele criou diversas ondas. E quando você tem várias ondas fazendo a intersecção entre elas, todo o pico dessa onda ele forma outras ondas aqui. E o que bate na parede, o que reflete na parede são exatamente essas intersecções com as ondas, dando esse mesmo comportamento que foi feito através das partículas. E o que eles chegaram à conclusão? Que quando eles estavam emitindo uma partícula, ou seja, um fóton, o comportamento que estava acontecendo era como se fosse uma onda. E aí eles entenderam, eu estou jogando uma matéria, algo
físico, um fóton, e ele está se comportando como uma onda. Então esse fóton, ele é uma partícula, ou seja, uma matéria, ou ele é uma onda? E aí eles começaram a querer entender mais. E eles colocaram uma câmera filmando aqui, né? E as pessoas começaram a ver através do monitor para entender esse comportamento. Quando eles colocaram essa câmera para filmar, o que a partícula aconteceu? O que começou a acontecer aqui? Ao invés desse comportamento aqui, de várias faixas, ele voltou a ter somente as duas faixas. E quando você tiraram isso aqui, tiraram esse observador, que eles chamaram de observador. O que é um observador? Uma pessoa que está observando, e depois eles chamaram de consciência. Depois que a gente vai chegar na consciência. Eles tiravam esse observador, essa câmera, e voltava com comportamento de onda. Eles colocavam, voltavam com comportamento de partícula. E aí eles fizeram diversos experimentos. E conforme, dependendo da pessoa que estava olhando aqui atrás, ele se comportava como partícula ou ele se comportava como onda, ou seja, não tinha um padrão. Depende dessa pessoa aqui. Qual a conclusão que eles chegaram? Que hoje é uma polêmica até hoje ainda para os cientistas explicarem isso. Que não existe um padrão, ou seja, depende de como esse observador aqui, esse carinha, ou essa mulher, ou seja, quem observe, acontece alguma coisa, ou seja, depende do que essa pessoa está pensando. E a conclusão que eles chegaram é o quê? A física quântica, a mecânica quântica tem relação com o observador, ou seja, com a consciência que está olhando o experimento. E se você tirar como base que um átomo, um fóton, ele é um conjunto de átomos aí, e nós, ou seja, o mundo inteiro é formado por átomos. Então, se a gente pegar um ser humano aí, tem os átomos, um conjunto de átomos forma uma célula, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecido forma um órgão, um conjunto de órgão forma um ser humano, ou um animal, ou qualquer objeto. Então depende da química que existe aqui, tem a tabela periódica aí, você juntando diversas moléculas, células, você tem tudo que existe fisicamente aqui. Tudo isso é formado por átomos. E aí que começaram a fazer a intersecção da física quântica com o ser humano. Então, o que tem a ver a física quântica com o ser humano? Tudo que existe, o ser humano e talvez o mundo, né? Tudo que existe nesse mundo que a gente vive é formado por átomos. E através desse experimento foi comprovado, e depois eles fizeram mais N outros experimentos, que a consciência tem influência sobre o mundo atômico, ou seja, os átomos, que praticamente é tudo que existe hoje. E eles identificaram que o que a pessoa pensa afeta a realidade, afeta o que acontece. Então, eles chegaram à conclusão que a consciência afeta a realidade, ou seja, a consciência cria a realidade. E como que a consciência cria a realidade?
Os átomos, eles vibram. Ele tem um conjunto dos nêutrons ali, os elétrons que orbitam ele e formam esse átomo, e ele tem uma vibração. Um conjunto dele em vibração, ele vai formando tudo que a gente conhece nesse mundo. Então, se você olhar no mundo microscópico, tudo que existe não está parado. Ele está numa vibração X aí que você não consegue ver a olho nu. Mas tudo está vibrando. Você está vibrando, eu estou vibrando. Tudo que existe, que a gente enxerga como não estivesse vibrando, está vibrando, mas o nosso olho humano não consegue ter essa percepção. E tudo é uma energia. Então, se você pegar, por exemplo, uma água, um copo de água, pegar esse copo de água e jogar numa forminha de gelo, colocar no congelador e deixar lá no congelador durante um tempo, o que vai acontecer? Vai virar gelo. Mas o que aconteceu com a água? Ela está lá. Ela trocou o estado vibratório dela e formou o gelo. Se você pegar esse mesmo gelo, jogar numa panela e começar a esquentar, ela vai derreter até voltar ao estado de água, ela vai evaporar essa água e se você manter essa evaporação e aquecimento, ela vai virar gases. Então, o que acontece? A energia, ou seja, tudo que existe aqui, ele se transforma, ele não morre. Então existe uma escala de vibração que, dependendo dessa vibração, ele tem uma forma diferente. E outros pesquisadores aí, até o David, acho que até coloquei aqui, deixa eu pegar o nome dele. David Hawkes, que é um médico psiquiatra, escritor, e após uma experiência de quase morte que ele teve aí na vida dele, ele mergulhou nesse mundo, nesse universo do ser humano, de entender como funciona. Como ele já tinha esse lado da psicologia, da psiquiatria, que ele entendia a mente humana, ele era médico, pesquisador, ele começou a entender, estudar esse mundo atômico e ele viu que ele começou a criar vários padrões através de pesquisas e experimentos e ele viu que o pensamento e as emoções, elas geram uma energia no seu corpo. E essa energia, ele conseguiu medir essa energia. Ele fez vários experimentos com diversas pessoas e ele chegou à conclusão, que ele até criou uma tabela, que essa tabela é usada por muitas pessoas hoje e através dessa tabela ele abriu vários precursores para diversos estudos e análises aí. Ele entendeu que existe níveis de vibração. E de acordo com o seu sentimento, a sua emoção, essa vibração ela pode subir ou essa vibração ela pode descer. E ele percebeu que quanto mais alto a vibração está, é um sentimento de felicidade, de amor, de paz. Então, quando você está num sentimento de tranquilidade, de paz, de gratidão, de amor, alegria, são sentimentos positivos, você está numa vibração X aí, em Hertz. O que é uma vibração? É ciclos por segundo. E se você tiver uma vibração de medo,
de culpa, de vergonha, de raiva, de tristeza. Ele está numa vibração negativa. Isso é comprovado, é medido. Então, os nossos sentimentos, ele gera uma energia, nossas emoções têm uma energia muito mais forte. Então, quando você sente algo, quando você está numa vibração, num estado vibracional positivo ou negativo, de acordo com esses sentimentos aqui, você sente o seu corpo diferente. Você tem sensações físicas no seu corpo que você percebe isso. Quando você sente um estado positivo ou negativo, se você parar para ter uma consciência, você sabe como que aquele estado está. E através desses estudos aqui, da física quântica, da mecânica quântica, eles descobriram que a consciência, que o observador, ou seja, que uma consciência, o que é uma consciência? Para quem assistiu lá os vídeos da tríade do ser humano, nós somos uma consciência. Todo ser humano tem uma consciência. A gente é autoconsciente, a gente sabe que nós existimos, nós pensamos, nós sentimos. E essa consciência, ela tem interferência no mundo atômico. O mundo atômico é o mundo que a gente vive, ou seja, na gente. Então, o seu pensamento, a sua consciência, as suas emoções têm influência na sua realidade. E daí que surgiu aquele livro O Segredo. De acordo com o Wikipédia, O Segredo é um livro de autoajuda escrito até por o um Google amigo está em me 2006 e monitorando aqui. lançado alguns meses após o lançamento do documentário homônimo. Desligar o Google. Então esse livro aqui, para quem nunca leu ou nunca assistiu, ele fala sobre a lei da atração, ficou famosíssimo aí, a Rhonda Byrne, mais Bob Proctor, mais um monte de gente aí, estudantes desse assunto das vibrações, das leis do universo aí. Eles foram a fundo, entenderam vários padrões e entenderam como isso funciona. E eles, através desse livro, ele fala que o que você pensa, você cria. Só que para quem lê esse livro ou assiste o filme de primeira, acredita que é uma coisa mágica, mística, e dá a entender isso. Só que quando você começa a se aprofundar nesse assunto de vibração, de física quântica, de entender o universo como um todo, esse mundo invisível dele, você chega nesse mundo aqui, cara. E esse mundo aqui, ele é maluco, ele explica muita coisa do que acontece do invisível, e você pode experimentar isso na sua vida. Então o que acontece? Quando você pensa algo, quando você sente algo, você está numa vibração X, ou Y, ou Z, não importa. Essa vibração, o estado vibracional que você está, vai gerar eventos na sua vida de acordo com aquele estado. Não tem aquele dia que parece que dá tudo errado na sua vida, que você acorda, às vezes você não está com um pique, não está com uma vibe, aí você tropeça, dá uma topada no pé da cama, no sofá, e aí você já xinga todo mundo, já vem aquela raiva, aí você fala, meu, puta, tem que trabalhar, aí no meio do trabalho acontece, sei lá, começa a chover, ou passa um carro e joga água em você, ou acontece alguma coisa que te desagrada e depois lá no trabalho você acaba brigando com alguém e parece que aquele dia só acontece coisa ruim. E depois você chega em casa e você fala assim, meu, que bosta, tipo, nada deu certo, não devia nem ter acordado, nem levantado. O que aconteceu? Você já estava no estado vibracional baixo, você acordou, aquele estado vibracional te causou algo negativo
que reforçou aquele estado vibracional que você estava, e é como se fosse, nós temos um campo magnético em nossa volta, um eletromagnético, que como se atraísse coisas. Então você entrou num estado que ele começou a acontecer coisas que estavam naquela vibração baixa que nem a sua, e começou a dar ressonância, começou a ser atraído por você. Então você criou uma realidade para o seu dia, mantendo aquele mesmo estado vibracional que você estava. Diversos estudos mostram que isso é o que acontece na nossa vida. Então, quando as pessoas falam que você cria a sua realidade, de fato você cria a sua realidade. Só que as pessoas não têm esse entendimento. Então, quando você começa a praticar isso na sua vida, e o que eu estou falando para vocês aqui é praticar e ficar atento e consciente para isso, você começa a perceber coisas que você tem hoje como uma coincidência ou acaso, uma circunstância, que as coisas, ou sorte, você começa a ver que as coisas de fato acontecem de acordo com o seu estado vibracional. Quando você está feliz, vibrando no amor, vibrando na paz, na tranquilidade, as coisas começam a aparecer que fica tudo melhor. Você nunca, às vezes, estava num sentimento de tristeza, às vezes, meio cabisbaixo, pensando em algum problema, alguma coisa, e você já teve contato com uma outra pessoa que estava feliz, e só de você ter contato com aquela pessoa, o seu estado parece que melhorou, parece que, só de olhar para você, só de conversar com você, parece que eu me senti bem. E você começa, e você fica bem, às vezes, o resto do seu dia. O que aconteceu? Você tem um campo eletromagnético em volta de você. Tudo tem um campo eletromagnético à sua volta. A outra pessoa tem outro campo, que é o dela, em volta dela. Só que a pessoa, ela está no estado vibracional alto, você está no estado vibracional baixo. Quando vocês entram em ressonância aí, ou seja, encostam um campo no outro, vocês têm uma troca de energia. E essa troca acaba equilibrando você. Então ela está no estado vibracional alto, ela acaba levantando o seu estado para aquilo. E isso vai de acordo com o quanto de estado ela está. O que pode acontecer também é você tá no estado negativo, a outra pessoa está no estado não tão positivo assim, mas quando você chega lá com o seu estado negativo, você abaixa o estado da pessoa. Então a outra pessoa sai como se estivesse cansada. Isso acontece porque você troca energia, você pega energia da outra pessoa. É assim que funciona o mundo, e a física quântica tem para provar que isso acontece. Quando você entra num ambiente de multidão, de muitas pessoas, às vezes você vai lá em algum lugar, numa balada ou algum lugar que tem uma aglomeração grande de pessoas, você às vezes acaba sentindo uma energia pesada do ambiente, de um lugar que você vai. Por quê? Existe um nível de vibração naquele lugar que tem diferença com o seu estado de vibração, e você sente. Você não vê aquilo, você sente, o seu corpo sente, você tem um sentimento sobre aquilo. Então, esse estado vibracional é o que cria a nossa realidade. E a física quântica, ela mostrou, através desse experimento e de vários outros experimentos, que a consciência, o observador, interage com a realidade, com o que acontece nas coisas. Então, esse mundo atômico, mundo quântico aí, é fantástico. Quanto mais você se aprofunda nele, mais você começa a entender as coisas aí. E para quem se interessar mais sobre esse assunto de física quântica, de mecânica quântica, de entender esse mundo subatômico e como ele tem correlação com a gente, com o ser humano, com a consciência humana, quanto mais você se aprofundar nisso, mais maravilhado você vai ficar, porque você vai começar a entender coisas que não faziam sentido para você e vai começar a fazer sentido. Então, tem 3 livros que vou recomendar para vocês aqui, que foram eles que me ajudaram nesse processo aí de entendimento. Deixa eu pegar eles aqui.
que um deles é esse do Amit Goswami aqui, de consciência quântica, que ele mistura aí o entendimento da consciência versus esse mundo científico da nova ciência. Tem esse enigma quântico aqui também, que ele mostra a dualidade aí versus a ciência, versus espiritualidade, consciência aí, que a consciência está ligada à espiritualidade, a nossa essência, algo que transcende esse mundo visível que a gente vive. E esse do Capra aqui, que é o Tao da Física, que ele também mostra uma análise aí do taoísmo com a física quântica, que ele mostra muito da consciência aí. Então, o que eu queria explicar para vocês aí, para vocês entenderem, não se aprofundar na matemática da física quântica, que tecnicamente na ciência, em tudo, não. Eu estou falando do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. E o autoconhecimento está ligado com a nossa essência. Ou seja, a gente existe, tudo existe. Tem uma explicação de como tudo isso funciona. Só que a explicação que a física, que a ciência tradicional, a física tradicional newtoniana materialista, tem coisas inexplicáveis que não se explica. E aí até que teve aquela briga lá nos séculos antigos aí, acho que no século 17, 16 por aí, que teve a dissociação da física com a religião. Então, tudo que é explicado, tudo que é visível, a física tradicional explica. Tudo que é o mundo invisível, o mundo místico, a espiritualidade, a religião, aí explica. Só que a física quântica, ou seja, a nova ciência, vem para quebrar tudo isso aí, para mostrar que, através da física quântica, tem como explicar esse mundo invisível da consciência, da espiritualidade. Quando você une a ciência com a espiritualidade, com a essência, com a consciência, com o ser humano, com o mundo, você começa a entender, e através de fatos, através de experimentos, através de ciência, que não é uma coisa mística. Para tudo nesse mundo existe uma explicação, desde que você vá atrás. Então era isso que eu queria mostrar um pouquinho aqui. No final ficou uma zona, um bololô de coisa aí. Se vocês não entenderem, fica muito complexo, pode voltar esse vídeo e deixe algum comentário aí também, que eu posso dividir isso aqui, tentar explicar um pouquinho mais algumas coisas, mas a minha ideia desse vídeo é mostrar que a consciência, o ser humano, afeta a realidade. E foi comprovado, existe, que nós criamos a nossa realidade. De acordo com a nossa vibração, a gente entra em ressonância com coisas na mesma vibração. A gente é como se fosse um ímã, uma antena. Então, imagina que você quer estar num estado, mas está em outro. Você quer sentir feliz, mas você está vibrando na tristeza, no medo, em uma vibração mais baixa. Você nunca vai conseguir ligar com aquele estado de felicidade. Para você chegar nesse estado, você vai ter que elevar o seu estado emocional, frequencial, e você vai conseguir chegar naquele estado de felicidade. É como se fosse um rádio, uma antena aí, né? Você não tem como escutar FM sintonizado no AM, ou vice-versa. Você liga uma televisão aí, você pega seu celular e quer ligar para sua mãe digitando o número da sua tia, não vai ser a sua mãe que vai atender. Então, você tem que estar na frequência, na vibração do que você quer. Então, para você estar numa frequência de felicidade, de prosperidade, de amor, numa frequência mais alta, você internamente tem que elevar seus pensamentos, suas emoções para chegar naquele estado que coisas, eventos começarão a acontecer na sua vida na mesma frequência que a sua, vão entrar em ressonância. Então, fica aqui minha explicação aí de um pouquinho do que é a física quântica, pelo menos esse primeiro experimento aí para você ter pelo menos uma ideia aí do que ela é, mas a principal mensagem aqui é linkar isso com o ser humano, linkar isso com a nossa vida, com a nossa realidade aí. Então, fica aqui, deixa um comentário aí, o que vocês acharam dessa explicação, desse vídeo aí. E eu vou fazer mais vídeos depois explicando mais esse lado de frequência, de realidade,
que tem tudo a ver com nós, com o mundo que a gente vive aqui, né? E quando você começa a entender isso aqui, você entende que a sua mente tem como controlar, ou seja, influenciar as coisas que acontecem na sua vida. E quando você entende isso, fica muito mais fácil de você conquistar as coisas que você quer. Basta primeiro você elevar suas vibrações, que tudo começa a acontecer aí, parece que magicamente, mas existe uma explicação lógica e física através de muitos estudos e pesquisas aí para explicar esses acasos, esse mundo invisível aí. Então fica aqui, deixa um like, deixa um curtir se você gostou desse conteúdo aí, que a gente vai fazer mais conteúdo com esses assuntos aí que tem tudo a ver com a nossa, com o nosso ser, com a nossa consciência. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Valeu!